Esse texto, irmão, ele aborda justamente um abismo que existe entre Deus e o homem. Mas também ele apresenta o convite da graça. Um dos versos ele diz: buscai ao Senhor. Buscar a Deus, irmão, ainda que pareça algo natural para nós, ele só se faz para aquele que deseja Deus. Nós geralmente não buscamos algo que nós não queremos. Nós buscamos algo que nós desejamos. E esse convite de buscar a Deus é um convite de Deus para o homem, não do homem para Deus. Porque o homem por si mesmo, ele nunca conseguirá se achegar a Deus por ele. Porque existe um distanciamento, um abismo que separa nós e Deus. O maior problema que nós temos do homem nunca foi que Deus não quer se revelar a nós. Nesse abismo que existe, nunca é Deus não desejando ter um encontro com o homem. É o contrário. O problema sempre foi o homem tentando reduzir Deus para que dessa forma, aos olhos de Deus, Deus se tornasse do tamanho da nossa compreensão. Porque se existe um distanciamento entre Deus, que é eterno, e o homem, que é carnal, é mais fácil eu tentar, pela minha compreensão, tentar colocar Deus no que eu acho que ele é. Porque aí fica mais fácil. Esse abismo, eu tento diminuir ele. Eu tento, pelos meus meios, achar um motivo e uma forma de eu me aproximar de Deus para que ele tenha uma forma de falar comigo, uma forma de tentar ser entendido por mim. Mas isso é impossível. Quando isso acontece, nós começamos a criar os nossos deuses. A gente tenta tirar Deus do que ele é para o Deus que a gente acha que é. A gente tenta fazer Deus do que ele sempre foi, algo que ele pode se tornar daquilo que eu preciso. Quando eu faço isso, eu começo a querer que Deus se torne homem como eu, com as paixões do jeito que eu tenho, com os olhos do jeito que eu carrego, com as palavras do jeito que eu falo. Deus pode fazer isso. Ele assim o fez. Mas ele não é isso. Deus é eterno. Deus é santo. Deus é perfeito. Nós temos uma geração, irmão, que até deseja Deus, mas o Deus que eles querem, por ser Deus deles, é um Deus que não confronta, é um Deus que não cobra, é um Deus que não pede, é um Deus que não julga. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que quer um Deus que sempre concorde com tudo. Ele abençoa todo mundo e ele se adapta conforme a necessidade, ou da cultura, ou a nossa necessidade, ou o nosso entendimento. Não, porque nos tempos de hoje, Deus precisa trabalhar de uma forma que nós entendamos, porque a cultura é diferente, o tempo é diferente. Então Deus precisa fazer algo para que ele seja entendido nos tempos de agora. Nós vamos querendo adaptar Deus. E essa geração é que mais faz isso. Porque quando eu coloco Deus numa caixa daquilo que eu quero, ele deixa de ser Deus por quem ele é. E ele começa a ser o Deus que eu desejo que ele seja. E se eu quero algo por ser carnal, o que eu vou querer? Um Deus que me julga? Um Deus que me confronta? Um Deus que me cobra? Um Deus que sempre espera algo melhor que eu possa oferecer a ele? Esse é o problema da geração. Porém, irmão, nas escrituras que nós lemos aqui, ela não nos apresenta esse Deus. A Bíblia, ela não apresenta um Deus que foi criado por homens. Ela apresenta um Deus eterno.
A Bíblia ela apresenta um Deus santo. A Bíblia apresenta um Deus que ele é perfeito, que ele é imutável. A Bíblia apresenta um Deus que ele é fiel, que a justiça dele é única, a balança dele é uma só. A Bíblia apresenta um Deus que dá vida e tira vida. A Bíblia apresenta um Deus que cria todas as coisas, mas também pode acabar com todas elas. A Bíblia apresenta um Deus que não está preso a tempo nenhum e faz na eternidade o que só ele deseja, sem depender de vontade humana nenhuma. A Bíblia apresenta um Deus que não muda conforme as circunstâncias ou culturas. A Bíblia apresenta um Deus imutável a todo tempo, santo a todo tempo, perfeito a todo tempo, independente no tempo que nós criamos, que o mundo criou, que a terra existe. Deus é além disso. Ele é Deus. Desde a queda, irmão, o homem tenta inverter essa ordem. Desde sempre. Sempre foi assim. A pergunta, então, que fica é: se o homem sempre tentou mudar, se Deus até pareceu, às vezes, comovido com esse homem, no final, então, quem é Deus? Quem é o nosso Deus, irmão? Porque o hindu tem o Deus dele. Os budistas têm os deuses deles. Os orixás, irmão. Todo mundo tem um Deus. Mas quem é Deus para nós? Porque nós falamos que conhecemos Deus. Nós começamos até a explicar Deus para os outros. E às vezes, quando a gente vai explicar, vocês perceberam que a gente fala assim, mas o meu Deus é diferente. O meu Deus, mas quem é esse nosso Deus? Porque se eu explicar errado o Deus que eu fiz para mim, ele passa a ser Deus do outro. E sendo Deus do outro, não é que ele é melhor. Talvez ele só é mais um Deus para mais alguém. Mas quem é o nosso Deus? A gente chamar de nosso. Aqui, irmão, o nosso Deus, ele não. Primeiro, que não é um Deus de religião. Embora por meio da religião, ele se demonstra quem ele é, por meio da palavra que tal religião pratica. O nosso Deus, ele não é um Deus cultural. Ele não é preso, irmão, a quebras. Não, Deus ele só age aqui nessa cultura, desta forma. Esse Deus, ele só é Deus aqui para esse povo, para aquele povo. Deus é Deus, irmão, independente de tudo isso. A terra não é que é posterior ou anterior a Deus. A terra é criação desse Deus. A cultura ela não passa a fazer com que esse Deus seja mais conhecido. Essa cultura só existe por intermédio de homens, e esses homens só existem por ordem desse Deus. Então, qualquer coisa que venha depois de Deus ou antes de Deus passa a ser nada, porque Ele é Deus. Ele é tudo. E Ele não depende de nada disso. Aqui, irmão, quando nós lemos Isaías, ele está anunciando aqui a graça ao povo de Deus. E aqui é um convite ao arrependimento. Mas a gente só não pode confundir, porque quando ele chama o homem ao arrependimento, quando ele demonstra a graça pela profecia que o Espírito Santo o falou para que ele escrevesse, para que ele anunciasse, ele tem uma mensagem aqui, ele deixa claro: não pensem que eu ajo como vocês. Então, quando Deus demonstra graça, quando Deus demonstra amor, é ele se rebaixando ao homem para demonstração daquilo que o homem entende como misericórdia. Mas ele deixa muito explícito que, ainda que vocês só entendam dessa forma, tem uma coisa: eu não ajo como vocês pensam.
Isso é só para que eu desça, para que vocês me entendam. Mas eu sou muito além disso que vocês conseguem compreender. Eu estou muito acima do que vocês podem enxergar. Vocês são criaturas. Eu sou criador. Aqui, irmão, quando Isaías prega, ele oferece misericórdia. Deus oferece misericórdia. Mas ele continua sendo santo como sempre foi. E Deus, irmão, ele é infinitamente maior que a mente humana. No verso 8, está escrito que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, ou são os vossos pensamentos. Aqui é uma quebra de ilusão que nós temos. Achar que os nossos pensamentos, a nossa forma de raciocinar, é uma forma parecida com a de Deus. Como se Deus trabalhasse no mesmo intelecto que nós, como se Deus fosse só mais um sábio, que consegue explicar talvez com mais profundidade o que nós imaginamos. Deus, irmão, ele não cria pensamento, porque ele é a própria sabedoria. A sabedoria está acima de pensamento, está acima de sentimento, está acima de conhecimento, está acima de inteligência. A sabedoria é o puro mel, vamos dizer, daquilo que qualquer consciência pode ser criada. A consciência só existe por intermédio da sabedoria. Ela está acima de tudo isso. E ele vem apresentando isso. Não pense que os pensamentos de vocês são iguais ao meu. O que vocês pensam não chega perto, não é do que eu penso. É daquilo que eu faço, daquilo que eu crio, daquilo que eu chego. Está muito longe. O pensamento de vocês é humano. A sabedoria de Deus é divina. Em Jó 11, irmão, quando Deus questiona sobre o homem alcançar Deus por ele mesmo, Deus questiona Jó. Em Romanos 11, quando nós vemos Paulo demonstrando ali, escrevendo o quão pequeno é o homem necessitado desse Deus. Se nós formos para Salmo 145, Davi declara a magnitude de Deus, o tamanho de Deus, o poder de Deus, como Deus é eterno, como Deus é santo, como Deus é grandioso, como Ele é criador. Nós vemos na Escritura, do começo ao fim dela, Deus sendo Deus poderoso. E o homem sendo cada vez mais carnal, cada vez menor, mas querendo inverter esse papel. A nossa compreensão de Deus, irmão, ela até pode começar, mas ela nunca vai ser completa. Você quer ver uma coisa? Quando Paulo escreveu que ele subiu ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas demais para ele. Irmão, quando ele desceu de lá, ainda assim ele não conseguia ter a compreensão do tamanho de Deus. Que foi ao terceiro céu, irmão. Imagina nós. Quanto céu nós já subimos aqui na nossa compreensão de céu? Nós conhecemos, irmão, Deus, por verdadeiramente ser o que Ele é. Mas nós não conseguimos compreender verdadeiramente o que Ele é. Essa compreensão é muito acima, irmão. Nós podemos até ver que Deus é um Deus verdadeiro, Ele é Deus santo. Mas compreender o quão santo Ele é por santidade de Deus, irmão, nós não conseguimos. Ele é além disso. Deus, irmão, Ele é infinito, Ele é eterno. Nós somos finitos. E a nossa carne não é eterna. Embora pareça, muitos acham que são. Tem gente, irmão, que acha que é eterna estando aqui. Não, se eu não fizer, irmão, não tem quem faça. Se eu não for, irmão, daquele povo. Irmão, se não for do jeito que eu pregaria, ninguém mais prega. Se tiver alguém mais santo que eu na terra, irmão, esse aí é especial. Se todo mundo tiver a revelação que eu tenho, irmão, como vocês seriam bons?
É a comparação de um homem tão carnal perante um Deus que é tão santo que não há compreensão, irmão. Qualquer homem que vem à Terra que diga compreender um Deus que ninguém compreendeu, irmão, cuidado com esse homem. Qualquer homem que diga que se chegou tão perto de Deus que igual ele poucos existem, cuidados com esse homem, irmão. Se nós pegarmos os exemplos das Escrituras, quantos chegaram nisso? Perto de Deus? Amigos de Deus? Próximos de Deus? E quantos passaram pelas Escrituras ali? Quantos escreveram? Quantos passaram na história das Escrituras? E quantos ficaram notáveis ali? Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto de tempo, no tempo das Escrituras que nós vemos, quantos homens vocês acham? Famílias e mais famílias, homens e mais homens, reinos e mais reinos, impérios e mais impérios, e pouquíssimos ficaram gravados ali, como nomes lembrados por serem amigos de Deus. Poucos. O homem moderno, irmão, ele acredita que... E até tem a gente que fala assim, olha, eu até queria compreender Deus, mas é tão difícil. Não, compreender Deus é difícil para todo mundo. Ah, irmão, eu queria até acreditar, mas parece que é tão difícil conhecer Deus. Eu queria até crer, irmão, mas parece que quando eu pego a Bíblia, assim, irmão, parece que eu não consigo compreender. É lógico, irmão, não é nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós. Compreender Deus, às vezes parece que a gente quer um Deus tão profundo, a gente quer enxergar Deus com tanta complexidade, e Deus é tão simples, Deus está no ar, Deus está na criação, nos animais, no sol, na lua. Deus se revela a nós de várias formas. O problema não é Deus, o problema somos nós. O problema não é Deus sendo muito profundo, é nós sendo muito superficiais. O reino, irmão, ele funciona o contrário de tudo isso. Primeiro você quer, depois você compreende. Primeiro você precisa olhar para tudo isso e, por intermédio da fé, crer. Deus é real. Só que vocês percebem que se a gente falar isso com um monte de gente fala assim, não, mas eu não quero, eu acredito no meu Deus. E aí, irmão? É a força, então? É a força que alguém é convertido? É por falar demais que alguém é convertido? É por as palavras ser mais belas? Se a gente fala assim, olha, irmão, eu já evangelizei esse, já falei de Cristo, já pedi para se arrepender, já preguei tudo, irmão, não entende. Eu vou chamar um irmão ali, irmão, esse irmão, quando ele fala, irmão, você tem que ver, ele falou, parece que é instantâneo, irmão, a conversão. Onde isso é bíblico? Ah, irmão, eu quero até anunciar o evangelho, mas eu preciso, irmão, ter mais profundidade para anunciar o evangelho. Onde isso é bíblico? Eu não preciso ter profundidade, até porque eu nunca conseguirei compreender Deus 100%, irmão, pelo que Ele é. Eu preciso ter fé e crer. E por que eu tenho fé e creio? Porque eu ouvi o Evangelho. E qual é o Evangelho? Cristo morreu por nós, pagou os nossos pecados, redimiu os nossos pecados, e só por meio dele, através dele, nós temos acesso ao Pai. E aquele que se arrepender e crer nele será salvo. Esse é o Evangelho, irmão. Não tem nenhuma novidade profunda aqui. Aqui não tem mistérios de deuses. Aqui não tem complexidade de não. Eu preciso explicar Deus para essa pessoa para ele ver o quão Deus é poderoso. Irmão, Deus ser poderoso a nós é pelo que ele fez por nós, dentro de nós. Não é pela capacidade de palavra, não é pela profundidade de conhecimento. É por ele escolher nós. Ele nos escolheu.
Ele olhou para nós miseráveis e falei assim: a partir de agora eu quero habitar naquela mulher, eu quero habitar naquele homem, e eu farei com que eu seja conhecido dentro dele. Porque a fome por Deus não é nossa, é dele por nós. É ele demonstrando fome dentro de nós. Porque nós só temos fome por ele se ele habitar em nós. Até o nosso desejo por Deus não é nosso, é dele em nós. Então não precisamos mais pregar, é só deixar que ele faça. Não, ele falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, leva a minha mensagem, porque eu só posso morar alguém a partir do momento que eu ser anunciado a essa pessoa. É o meu desejo. Muitos irmãos acabam abandonando a fé porque Deus não respondeu da forma que eles imaginavam. Eu queria tanto compreender Deus. Eu queria tanto saber de Deus. Se Deus me der um sinal, eu vou saber que Ele existe. Irmão, nosso Deus não precisa dar sinais para falar que Ele existe. Ele existe independente de sinais. Nosso Deus não precisa se manifestar em formato de anjo, ou branco, ou em cavalo, ou nisso, para que ninguém creia nele. Ele não precisa de nada disso, irmão. Ele é Deus. O que basta, então? Ele ser anunciado como Deus. Mas como Deus pelo que ele fez? Sim, pelo Deus pelo que ele fez. E o que mais que ele fez? Ele mandou o seu filho a essa terra, sendo Deus. O próprio Deus habitou no homem para que por meio dele todos pudessem ser salvos. Esse é o mistério do Evangelho. Esse é o mistério do nosso Deus. É ele sair do céu, habitar no homem como filho, depois salvar outros homens que não tinham essa condição por eles mesmos. Esse mistério, irmão. Isso aqui, como é que a gente comprova isso para outro? Como é que a gente consegue pegar esse Deus, por intermédio do Espírito Santo que nós recebemos, por intermédio da fé, tirar ele de nós e falar assim: olha, toma um pedaço que eu quero repartir com você. Dá para nós fazermos isso? Não dá. O que nós precisamos fazer? Aquilo que ele fez na nossa vida é o que nós pegamos e falamos, o que ele fez por mim, a partir do momento que ele habitou em mim, agora eu tenho a salvação pelo Cristo Jesus. Você também precisa ser salvo. Arrepende dos seus pecados. Seja salvo, mas creia nele. Não há outra forma. E você vai ver que crendo nele, o Espírito dele vai habitar em você também, vai transformar você também, vai salvar você também. É esperança, é fé na condição humana. Nosso Deus, irmão, ele não pode ser julgado pelos padrões humanos. No verso 9 está aqui: assim como os céus são mais altos do que a terra. É uma distância, irmão. É uma distância enorme entre Deus e nós. É uma distância infinita, nós vamos falar, porque ela não se acaba nunca. E hoje, irmão, parece que esse Deus ele está tão próximo. Às vezes a gente vê até louvor, né? Tem gente que chama Deus de amigo. Mas com qual visão de amizade? Deus é o nosso amigo? Lógico que ele é, irmão. Mas será que esse amigo também é um amigo que está centrado no banco dos réus? Ou ele é o justo juiz como amigo? Esse Deus é um Deus do amor? Lógico, todos pregam. Meu Deus é um Deus que ama. Não temos dúvida nenhuma disso. Mas ele é um Deus que julga. Ele é um Deus poderoso. É um amigo que pode te salvar, mas é um amigo que pode te condenar. É um amigo que pode, irmão, enxugar tuas lágrimas, entender a sua necessidade, te abençoar como ninguém. Mas ele pode te condenar, irmão, eternamente, pelo que ele é. Então, ainda que ele seja amigo, ele é amigo aos nossos olhos. Porque aos olhos dele,
Ele ainda é Deus. Outros falam, eu não sei vocês, eu ouço muito isso, mas se Deus, o Deus de vocês, ele é tão bom, se o Deus de vocês é perfeito, então por que as pessoas sofrem? Por que agora na Venezuela caiu um prédio, morreram 188 pessoas? Se Deus é tão bom, por que ele deixa acontecer isso? Por que Deus permite o estupro, irmão? Por que Deus permite uma criança nascer sem pernas, outra sem enxergar? Por que Deus é ruim deixando fazer isso? Por que Deus permite tudo aquilo? Por que Deus vê tudo isso e continua deixando? Nós estamos esquecendo, irmão. O povo deixou, o povo está esquecendo muito disso. Quem está sendo julgado, irmão, somos nós. Não é Deus. Nós estamos querendo julgar Deus. O povo fala aqui, como é que Deus... Irmão, que homens somos nós para questionarmos uma ordem de Deus? Quem somos nós para questionarmos sobre vida ou sobre morte? Quem somos nós, homens pecadores, falhos, errantes, finitos, imperfeitos, e nós queremos questionar um Deus perfeito, santo a todo tempo, se ele está certo no que ele está fazendo? Se ele está correto em permitir algo ou não? Irmão, nós seremos julgados. Não somos nós que julgamos Deus. A partir do momento que eu começo a ter questionamentos como esse, eles podem até ser racionais para nós. Mas como crentes, eles se tornam irracionais para Deus. Nós não merecíamos, irmão, nem viver. Nós não merecíamos ser criados. E se temos algo a que merecemos, irmão, é a justiça de Deus. Se existe morte pior ou melhor, nós precisaríamos ter a pior que existe pelo que somos. Porque Ele ainda permite que vivamos. Porque Ele permite que nós adoramos Ele sabendo que nós somos. Porque Ele permite que nós tenhamos acesso à palavra dEle e conseguimos amar a Ele. Porque Ele permite isso sendo quem nós somos. É porque Ele é muito bom, irmão. É porque Ele é perfeito. Esse é o nosso Deus. No capítulo 38 do livro de Jó, Deus pergunta para ele, vocês conhecem bem, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Olha que pergunta. Porque Jó começou a questionar muita coisa, como se fossem a última bolacha do pacote. Ele precisava ser exaltado, Jó precisava ser conhecido. Deus faz uma pergunta simples para ele. Ô Jó, só uma coisinha aqui. Onde você estava quando eu fiz o firmamento? Quando eu lancei os fundamentos da terra? A minha ordem, o meu poder, aquilo que eu fiz, pelo meu desejo. Onde você, como homem, estava nisso? Já pararam para pensar esse tipo de conversa? Vocês acham que Deus, irmão, olha para nós e não tem esse questionamento até hoje? Você sabia que Deus questiona até quando nós perdoamos? Ou Deus questiona até quando nós desejamos perdão dele? Porque às vezes o nosso perdão, ainda que pareça sincero, às vezes não é sincero. O nosso choro, ainda que às vezes pareça sincero, também não é sincero. Vocês acham que Deus não olha para nós, olha lá dentro de nós e pergunta, será que você está se arrependendo? Você acha que eu não sei que você não está se arrependendo? Você acha que eu não sei que você realmente não está perdoando? Você acha que eu não sei que realmente você não está amando? Você acha que teu choro está mexendo comigo? Às vezes a gente se engana porque a gente deseja ser enganado por nós mesmos, irmão.
Tem gente que vive a vida inteira mascarado, sendo algo que nunca foi. Com imagem que nunca foi. Irmão, Deus vê isso, tudo isso. E ele continua questionando assim como ele questionou Jó. Onde você estava, filho? Você acha que eu não consigo ver isso? Tem gente até hoje que acha que engana Deus, irmão. Eu já vi irmãos falando isso. Irmão, tem pecado que eu tenho certeza que Deus fecha os olhos. Não, irmão. Os olhos de Deus estão vendo o teu pecado feito, o pensado, o programado. Deus vê. E ele se entristece. E ele julgará. Porque ele é Deus. A resposta de Jó aqui foi uma só. Quando Deus perguntou isso para ele. Silêncio. Jó não respondeu. Quando ele respondeu depois se arrependendo. Mas quando a pergunta foi feita, o silêncio tomou Jó. Porque perante Deus, irmão, entre Deus e homem, só há comunicação se Deus desejar. Porque até as nossas orações, tem umas que Deus não recebe. Muitas delas. Quanto mais, irmão, nós conhecemos a Deus, menos nós discutimos com Ele. Menos nós queremos argumentar contra Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, nós percebemos o quão pequeno, o quão longe nós estamos. Aí não há mais discussão, irmão. Aí a rendição. Eu me rendo a esse Deus perfeito. Eu me rendo a esse Deus santo. Eu me rendo a esse Deus bom. Eu me rendo a esse Deus que é tudo sobre tudo. Eu não questiono, eu não discuto, irmão. Que discussão é entre um leão e um passarinho? Que discussão há entre um sábio e um tolo, irmão? A diferença é enorme. Imagina entre um criado e um criador. A discussão, qual? Imagina nós, Senhor, eu quero falar um pouco sobre a tua criação e as profundidades da tua criação. Irmão, o que nós criamos? Senhor, eu queria entender um pouco. Tem gente que fala até isso. Eu quero, a primeira pergunta, quando eu chegar perante Deus, eu vou perguntar se dinossauro existiu. Eu vou perguntar se isso, irmão, como se nós fosse curioso demais para coisas tão pequenas e pouco curioso para as coisas grandes e celestiais. Nós podemos ter curiosidade sobre coisas, irmão, é normal, é lícito que nós tenhamos, somos homens. Mas se há uma curiosidade boa, é uma curiosidade sobre nós. Porque nós continuamos pecando nas mesmas coisas? Porque nós continuamos imperfeitos nas nossas imperfeições? Ou porque não desejamos tanto esse Deus santo e maravilhoso? Deus, irmão, ele não muda para nos agradar, como muitos acham. Tem gente querendo atualizar Deus. E Deus nunca foi ultrapassado. Porque para atualizar eu preciso ter um começo de algo. Deus não existe começo, ele é eterno. Tem gente querendo dar um update. Não, quero dar um update nesse Deus aí, porque eu acho que nos dias de hoje ele precisa de uma atualização pelo tempo que nós estamos vivendo. Os pecados hoje são diferentes. Irmão, o pecado é cometido de forma diferente, mas ele é natural como sempre foi. Deus não olha para isso. Se essa terra tiver mais 300 anos, serão 300 anos com homens pecadores nascendo, irmão. E Deus julgando a todos da mesma forma, com a mesma palavra, porque ela não muda. E tem gente que quer atualizar Deus para ver se diminui a complexidade do pecado e o impacto do pecado. Nós mudamos, irmão, a cultura muda, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece sempre, ela nunca vai mudar. Por isso que a guerra de Satanás hoje é distanciar o povo da palavra.
Porque quando eu distancio o povo da palavra, irmão, eu tiro tudo. Eu tiro Deus. Eu coloco o Deus que eu quero, eu coloco o Deus que eu acho, eu coloco o Deus que eu imagino, eu coloco o Deus que eu faço, eu coloco o Deus que eu criei, porque é só a palavra que fala dele pelo que ele é. Agora, se eu mudar isso aqui, irmão, eu mudo tudo. Aí eu vou ter Deus 2.0, Deus 3.0, pode chamar o que eu quiser. E Deus, irmão, ele precisa ser conhecido por intermédio da palavra, das coisas que foram criadas, por revelação, não pela imaginação que nós temos. Tem gente que fica tentando imaginar Deus. E até se deu algumas palavras nas escrituras que a gente tenta entender, né? O palmo da mão, os olhos, os pés. A gente fica imaginando. Mas a gente tenta imaginar muito aos nossos olhos, de pés, de olhos, de vontade, de força. Deus é acima disso. Deus é Criador. Deus é Pai. Deus é poderoso. Deus é santo. O formato de Deus é nós que queremos. A imagem de Deus é nós que queremos saber. Mas ele nunca se apresentou para que alguém olhasse e falasse assim, agora eu sei como é que ele é assim, 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 do tamanho de 2 metros de altura. Não, irmão, quando ele se apresentou, o homem sempre foi grandioso, poderoso, que ninguém consegue ver. Isso ainda assim se rebaixando a imagem do homem. O pouco que nós conhecemos de Deus, irmão, não foi por filosofia, não foi por sentimento, não foi por revelação. Nós conhecemos Deus porque ele decidiu se revelar. Aqui está a graça. Deus escolheu se revelar a nós. Deus escolhe se revelar ao homem. Deus escolhe ser conhecido pelo homem. Ele escolhe. Ah, irmão, eu vou orar 24 horas porque eu quero ver o rosto de Deus. Irmão, você pode orar o resto da sua vida. Se ele não desejar se mostrar, irmão, ele não se mostra a ninguém. Nem com olho, nem com face, nem do jeito que você imaginar. Ele deseja se revelar quando ele quer. E ele quis se revelar por onde? Pela criação, pela palavra. Por isso que não pode mudar, irmão. Por que vocês acham que o homem quer mudar a criação, a família? Por que o homem quer mudar as escrituras? Porque quando eu mudar tudo isso, eu estou tentando mudar Deus. Como se eu fosse capaz disso. O homem sabe que não é, mas Satanás acha que até hoje acha que é. Toda tentativa, irmão, de imaginar Deus produz uma idolatria em nós. O bezerro de ouro, por exemplo, não negava Deus, mas ele queria representar Deus. Só que o próprio Deus rejeitou tudo isso. Vamos fazer um bezerro? Vamos fazer um Deus para nós? Vamos fazer um Deus que a gente acha? Vamos criar um animal desse Deus? Vamos fazer algo palpável, algo visível sobre Deus? Vamos fazer para ver se fica bom para o povo que é esse Deus? Sempre foi assim. E sempre Deus rejeitou tudo isso. Qualquer homem que tentar fazer uma imagem de Deus para que ele se pareça com Deus que você deseja, esse é Satanás, irmão. Porque vira idolatria. Se Deus hoje tivesse um formato, que alguém tivesse uma revelação, vocês têm dúvida que seriam as maiores correntinhas, as mais vendidas, as mais idolatradas? Os templos com esse Deus seriam os mais visitados? E a única resposta para isso, então, irmão, diante de Deus, a resposta correta é temor e adoração. No capítulo 6 de Isaías, irmão, quando Isaías viu Deus, ele não pediu bênção, ele não perguntou se Deus iria dar prosperidade para ele não perguntou se Deus ia dar um... Não, ele não perguntou nada. O que aconteceu com Isaías no capítulo 6?
Isaías caiu, irmão. Ele caiu. Daniel, quando viu Deus, irmão, da jeito que viu, ele caiu. Quando Moisés viu, irmão, Deus pelas costas, ele caiu. Tantos outros. Ezequiel caiu, João caiu, Pedro caiu. Irmão, quando eles viam alguma coisa que era Deus se apresentando da forma que ele queria, eles caíam, irmão. É temor, adoração, reverência a Deus. E isso só faz quem realmente conhece Deus, quem sabe o que Ele é. E nós? Quem é Deus para nós então? O quanto nós temos caído nos pés desse Deus, nos rendido a esse Deus, adorando, irmão, com sinceridade esse Deus. Porque se conhecemos Ele, nos vangloriamos do quê? Que glória é nossa? Que força é nossa, irmão? Que condição é nossa desse Deus? Quem é esse Deus para nós? O que nós somos para esse Deus? E o que esse Deus é para nós? Sempre, irmão, que Deus se manifestou, o homem nunca aumentou. O homem sempre se diminuiu. Porque tem um monte de crente que, quando acha que é crente agora, acha que é melhor que todo mundo, irmão. Ah, minha santidade, se todo... Não, irmão, você não é mais santo do que ninguém. Você só tem um Espírito agora que te santifica. Agora essa situação é pior, meu irmão. Agora o que é santo mora em você. E se você não for santo como ele é, irmão, mas é ser santo, lutar com paz. É lutar desejando e pela esperança vendo que o teu lugar não é aqui. Mas é uma guerra, irmão. Viver na terra com um cristão é guerra. Sempre foi. Mas é uma guerra em paz com Deus. É uma guerra com o mundo, paz com Deus. É uma guerra com as coisas da terra, mas uma paz com o que é eterno. A nossa geração, irmão, ela precisa abandonar muitas ideias. A gente precisa parar para pensar e parar um pouco com tal de eu acho. Eu acho que é assim. Olha, eu creio que parece que é assim. Ou tem uns que falam assim, não, meu Deus nunca faria isso. Com base em quê? Nós achamos sobre Deus? Nós pensamos o que Deus, não, mas eu acho que, olha, eu acho que Deus não faria isso. Olha, eu acho que Deus não é tão assim. Irmão, esse achismo e achismo com base em quê? Vocês percebem quando a gente faz isso? É porque a gente não entendeu Deus. Nós estamos tentando, assim como nós encontramos aquilo que nós criamos, nós tentamos repassar para outro, para que eles também tentam entender o que nós não entendemos. A pergunta, irmão, é o seguinte: o que a Escritura diz sobre Deus? O que a palavra fala sobre Deus? O que a palavra explica sobre Deus? O que a palavra traz sobre Deus, irmão? Não é o que eu acho sobre Deus, é o que a palavra diz sobre Deus. É a mesma coisa que alguém tentasse pegar, meu irmão, um oceano e colocar dentro de um copo. É impossível, irmão. A gente fica tentando explicar Deus para que ele caiba na nossa compreensão, no nosso achismo. Enquanto aqui, irmão, no oceano que existe da palavra, nós não conseguimos explicar pela palavra o que Deus é. O que Deus é para nós. O que Deus é para o mundo. O que Deus é por Ele mesmo. Nós não conseguimos explicar. E aqui, irmão, nós falamos muito da grandeza de Deus, sobre o que Ele é, mas existe algo ainda mais impressionante em tudo isso que nós falamos. Esse Deus infinito, poderoso, Ele por Ele mesmo quis se apresentar ao homem.
por meio de Cristo. Esse Deus, irmão, se apresentou ao homem sendo o próprio Deus. E ele escolheu isso pelo Filho. Eles não conseguem me ver, mas você vai ao encontro deles. Eles não conseguem compreender quem eu sou, mas talvez, será, como se Deus tivesse dúvida, se eu enviar o meu filho, será que olhando eles conseguirão me entender? João capítulo 14, ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Deus que era inacessível se tornou acessível agora. O Deus que ninguém conseguia tocar, intocável, perfeito, agora ele pode ser tocado, irmão, assim como ele foi. Agora ele pode ser entendido, ouvido, irmão. Agora a gente pode conversar com ele, ele conversa com a gente. Agora a gente vê ele atuando no milagre. Ele se tornou acessível para nós. O Deus Santo, irmão, veio buscar os pecadores. O Deus Juiz tornou-se Salvador. O Deus intocável se tornou tocável. O Deus invisível se tornou visível. Ele desejou se revelar mais a nós, por intermédio do Filho. E isso não fez com que ele deixasse de ser santo, irmão, mas porque ele satisfez a sua própria justiça na cruz. Na cruz, irmão, aqui está um segredo. Na cruz, irmão, a santidade ela não foi diminuída. Na cruz, Deus não se colocou como o próprio Cristo para que ele diminuísse, para que ele criasse e diminuísse por nós. Não, irmão, na cruz, a vontade de Deus foi satisfeita, plenamente satisfeita, no todo satisfeita. Era Deus cumprindo a sua vontade para com o homem, não o homem cumprindo a vontade para com Deus. Era Deus cumprindo os propósitos e a sua palavra. Não era o homem fazendo, se esforçando para que isso cumprisse. Não, irmão. Era Deus sendo Deus por ele mesmo. Escolhendo perdoar o homem. Escolhendo redimir o homem. Escolhendo salvar o homem. Isso não foi diminuir. Isso foi demonstração de glória e graça. O que Deus sempre foi. Sempre teve glória e sempre teve graça. Era só Deus se demonstrando um pouco mais. E agora, demonstrando para salvar, irmão. Agora, quem consegue olhar para tudo isso e não glorificar esse Deus, irmão? Não temer esse Deus poderoso, sabe mais o que, irmão? Tem o que para falar desse Deus? O que nós temos a mais para falar desse Deus? O que nós temos que questionar esse Deus? O que nós temos para pedir, para cobrar desse Deus, irmão? Que fez tudo sem nós precisar fazer nada? E a gente quer questionar se está certo e se está errado. A gente quer tentar provar que ele precisa ouvir, que ele precisa fazer. Não, irmão, quem somos nós? O que nós temos para oferecer para esse Deus? Para finalizar, irmão. Quando a gente entende que Deus é, irmão, a nossa oração muda. Quando nós entendemos o que é, nós somos transformados, irmão. Quando nós entendemos quem Deus é, nós mudamos tudo. E não é porque a gente quer mudar. Não é porque a gente é forte. É porque reconhecendo quem Ele é, nós sabemos que Ele tem todo o poder para nos transformar. E só Ele pode fazer isso. Não é força nossa, não é capacidade nossa, é Ele desejando que nós sejamos santos. É Ele desejando ser mais perfeito por intermédio de nós, usando nós, para que a mensagem dele saia de nós e alcance o próximo. Para que outros sejam transformados como nós fomos transformados. É só Ele, irmão. Não é nada nosso. A pergunta que fica, irmão, é: nós temos buscado conhecer Deus pela Bíblia ou pela nossa opinião? Nós estamos tentando explicar Deus para os demais, pelo aquilo que a gente acha dele ou pelo que ele diz que ele é por intermédio da palavra.
E a nossa explicação, ela é baseada na palavra que a gente acha de Deus. A outra pergunta, eu tenho me submetido à vontade de Deus? Ou estou querendo que Deus se submeta à minha vontade? É eu que trabalho para o Evangelho? Ou parece que Deus tem que trabalhar para mim? Quem se submete a quem, irmão? Perante tudo isso que foi pregado até aqui, quem se submete a quem? Ah, mas se Deus não fizer, irmão, se Deus não fizer. Ah, irmão, se Deus não ouvir, se Deus não ouvir, nós somos homens, irmão. A terceira pergunta e última. A nossa vida tem revelado temor, reverência a esse Deus? Será, irmão? Nós temos tido temor e reverência para esse Deus? Nós temos reconhecido quem esse Deus é? Esse Deus Criador? Ou não? Nós temos reconhecido o que esse Deus faz? Ou não? Nós temos reconhecido quem nós somos na presença desse Deus Santo? Nós temos temor, irmão, que esse Deus há de julgar os mortos e os vivos? Que esse Deus há de levar os seus santos para a eternidade? Nós temos pensado nisso ou não? O Deus, irmão, cujos pensamentos são mais altos do que o nosso, é também o Deus que convida a nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós devemos buscar, irmão, incessantemente esse Deus. Conhecer esse Deus por intermédio da palavra que Ele deixou para nós. Enquanto nós podemos achar, irmão. É buscar de dia e de noite, é desejar Ele de dia e de noite, irmão. Nas pequenas e nas grandes coisas, é que Ele se demonstra, é buscar, irmão. Buscar enquanto se pode achar. O Deus, irmão, transcendente, é também o Deus que, em Cristo, irmão, Ele se aproximou do pecador, aquele que se arrependeu. E nós temos que parar, irmão, de tentar diminuir Deus, para que Ele caiba no nosso entendimento. Diminuir Deus para tentar enquadrar o poder dele até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Diminuir Deus como se ele trabalhasse pelo que a gente deseja, da forma que a gente quer, ou questioná-lo o que ele faz, como se ele precisasse prestar contas ao homem. Como se Deus precisasse ser um pouco mais perfeito do que ele já é. Como se Deus precisasse demonstrar mais poder do que ele tem. Como se Deus precisasse de criatura para dar ordem ao Criador. Ele é Deus, irmão. Que nessa noite nós tenhamos e saiamos daqui com esse entendimento, irmão. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. E até para nós conseguirmos explicá-lo completamente será impossível. Ele explica quem ele é pela pequeninice que nós somos. E o pouco que ele parece muitas vezes pequeno dentro de nós é o necessário para nos transformar. É o necessário para mudar um homem. É o necessário para mudar uma mulher. É o necessário para mudar uma nação. É o necessário para mudar impérios. Do pouco que o homem acha que crê, ele é muito mais do que isso.